Livre pensar é só pensar. Eu particularmente gosto muito de Milo Fernandes. Acho que é uma pessoa com uma capacidade fantástica para poder brincar com as palavras, criando sentidos novos, fazendo com que essas palavras mostrem metáforas inteligentes. E a verdade é que Milo Fernandes, para mim, está para o Brasil como Fernando Pessoa está para Portugal. Dada essa capacidade, esse senso de humor muito característico. E note bem, eu digo Milo Fernandes está e não estava. Por uma razão muito simples. Naquilo que eu acredito, morte é algo, na verdade, como vou dizer, é apenas uma transição muito tênue entre o agora e o sempre, né? Então, por isso que eu me refiro a Milo Fernandes desta forma. Eu me refiro no presente. Milo Fernandes, quando colaborava na revista Veja, ele fazia os garranchos em 2 páginas. Depois foi substituído por Jô Soares, que não tinha a capacidade, aquela verve poética que Milo Fernandes tinha para fazer as coisas. E Milo Fernandes tinha algumas sessões que eles colocavam que eram bem características, como, por exemplo, ele falava dos haikais, em que fazia um poema muito curtinho, falava dos poemeus, que eram geralmente mais intimistas, e tinha também as frases que colocava geralmente com alguma crítica a alguma coisa, que era sempre sob a égide do livre pensar, é só pensar. Bem lembrado, era a época de exceção, mais ou menos como agora, em que não se podia falar coisas. Então, ele cutucava, ele instigava e colocava sempre nessa história do livre pensar, é só pensar. E aí já vinha coisa, né? Eu hoje resolvi, então, livre pensar. Observe-se que as imagens de fundo são especificamente, eu relembrando aqui comigo, o dia 31 de dezembro de 2024, 10 dias atrás, quando, no final de tarde, começo de noite, me deslocava de Conselheiro Lafayette para Confins, onde passaríamos a noite a fim de, no dia seguinte pela manhã, pegarmos o voo em retorno ao Ceará. E eu sempre achei o final de tarde um negócio assim meio triste, né? Final de tarde, o dia que encerra, a noite cai, é uma coisa assim um tanto quanto melancólica. A noite mais lá na frente, a noite chamada noite alta, não. Mas esse final do dia é um momento assim um tanto quanto melancólico. E aconteceu que dessa vez foi particularmente mais difícil para mim retornar. Porque se dependesse da minha vontade, eu queria ter permanecido por lá. Sabe quando você é criança, você senta no chão e fala assim, não quero mais brincar? E aí você fica, né? O adulto não pode fazer isso, é bem verdade. Mas me deu uma vontade louca, de não voltar, como quem diz assim, olha, me lembra muito Fausto, o poema Fausto de Goethe, né? Em que ele dizia assim,
ele tinha um acordo que havia feito com o capiroto, né? Em que o capiroto ofereceria tudo que ele quisesse, e um belo dia, quando ele tivesse provado de tudo nessa vida, ele encerraria o contrato em que ele entregaria então a alma ao capiroto com as seguintes palavras: para és belo, provei afinal a suprema felicidade. Então, deu uma vontade louca, mas uma vontade louca de sentar no chão e falar assim: para és belo, provei afinal a suprema felicidade. Ou seja, quero voltar para casa. E eu quero voltar mesmo, e eu quero voltar. Mas não é assim que funciona, né? A gente tem que trabalhar para. Então, o sentimento nesse dia foi um sentimento assim meio... É um misto, na verdade, porque foram dias ótimos, né? E eu sou muito grato por isso. Foram dias em que eu tive contato com pessoas que me são caras, pessoas da minha família, amigos. Estive em lugares que me fazem brotar sentimentos muito legais. Eu andei de moto, dirigi, e é uma coisa muito interessante, né? O fato de estar na estrada é uma coisa, mas de estar na estrada é solitário. Assim, não é. Ali naqueles momentos em que você está dirigindo e as faixas estão passando e as coisas estão passando, é um momento mágico, porque é um momento em que a gente fica absorto nos pensamentos, conjecturando coisas, mas de uma forma muito leve, muito interessante isso, né? E aquilo ali recarrega as baterias, porque você não se preocupa com as situações, você avalia possibilidades, avalia situações, em outras palavras, você organiza os pensamentos, organiza as ideias. E então tinha essa sensação interessante, momentos ótimos, e naquele momento o sentimento de perda, ou seja, foi bom pra caramba, mas está acabando. Calma, tem mais, depois tem mais. A vozinha fala lá dentro com a gente, mas naquele momento esse sentimento. E por que eu estou retornando esses sentimentos agora? Como eu faço essas gravações, esses vídeos, na verdade, como uma mensagem de mim, para mim próprio no futuro, eu hoje vejo aquilo que eu deixei no passado, eu acho muito interessante, porque eu vejo como eu pensava, eu vejo como eu via as coisas, e consigo, de certa forma, inclusive, reviver as sensações que eu tinha nesse passado. E eu sei que eu revendo agora, ou melhor dizendo, eu revendo no futuro, eu vou ter uma noção muito aproximada dos sentimentos que eu tenho agora, hoje. E é importante que eu diga para mim mesmo, e eu sei. Lembra? Pois bem, então é isso aí, né? Que existe uma situação muito interessante, que é uma característica própria do homem. O homem não conta, não canta derrotas, ele conta vitórias. E as derrotas, geralmente o homem se recolhe um pouco, né? E aí é nesse momento que eu me recordo também de Raul Seixas. Eu gosto muito do Raul. Não esse Raul que todo mundo conhece, só daqueles hits. Ele tem muita coisa interessante, que tem umas coisas interessantes ali nas músicas dele. Mas especificamente no Ouro de Tolo, às vezes eu me sinto desse jeito, né? Eu devia estar contente
por ser um cidadão respeitado, ter vencido na cidade maravilhosa depois de ter aquela conversa toda. Mas, sobretudo, numa colocação que se faz assim, eu devia estar contente por Deus ter me dado o domingo para ir ao zoológico, dar pipoca aos macacos e tal, aquela coisa toda, né? Depois, inclusive, de ter vencido, depois de passar fome na cidade maravilhosa, ter comprado um Corcel 73, vi uma parte muito interessante nisso. Naquele momento, comprar o Corcel 73 era uma coisa, e a gente olha hoje, em 2024, agora 2025, o que era um Corcel 73, que as pessoas se matam para conseguir, e era aquela coisa tão efêmera, tão transitória daquele momento, né? Era o tudo que depois a gente vê que não era nada, né? Mas a parte que eu acho interessante, e cabe um pouquinho nesse contexto, é quando ele diz que, mas que sujeito chato sou eu, macaco, pipoca, zoológico, eu acho tudo isso um saco. Então a gente assim, poxa, você nunca está satisfeito, você conseguiu alcançar um monte de coisas e você não está satisfeito, né? Então é uma coisa muito interessante. A gente chega num determinado ponto em que a gente é grato por ter conseguido um monte de coisas inclusive que a gente sabe que foram difíceis de serem alcançadas, mas que num determinado momento a importância se torna muito relativa. E eu colocando dessa forma, dá a impressão a quem está porventura ouvindo, dá a impressão que tudo se resume ao estar aqui ou não estar aqui, estar lá ou não estar lá. É uma coisa engraçada para dizer. Isso é o contexto, mas não é nada disso que eu estou conversando. A coisa é muito mais séria um pouco, sabe? Chega um determinado momento em que a gente chega na vida da gente como se fosse o momento da guinada. Existe o caminho da direita e o caminho da esquerda, na aparente impossibilidade de continuar o caminho em linha reta. E é nesse momento que a gente, às vezes, a gente começa a observar e a perceber conceitos de finitude, quando a gente está aparentemente fazendo a parte da gente, não de maneira correta, diga-se de passagem, porque a gente comete erros, mas a gente está fazendo a parte da gente da maneira mais correta possível. Em um belo dia, você percebe que já faz muito tempo você não é mais o rei da balachita, não é mais o cavaleiro de reluzente armadura prateada, você não é mais o herói, você não é mais aquela pessoa que inspirava nas pessoas que estão dividindo a jornada consigo esses sentimentos mais. Um belo momento, acabou. E nesse momento é uma sensação muito estranha, sabe por quê? Porque a gente sabe que tem uma parcela de culpa nisso. Mas ao mesmo tempo que a gente tem uma parcela de culpa, a gente fica assim, mas que história é essa de encarar o sentimento que se acabou? Se acabou, acabou por quê? Acabou quando? Né? Quer dizer, se acabou, talvez não fosse suficiente, ou será que aconteceu algo tão grave assim que pudesse ensejar essa possibilidade?
Será que, na verdade, eu costumo dizer que nessa vida quase tudo é circunstancial. Você tem objetivos comuns enquanto se olha na mesma direção. Num determinado momento, isso deixa de ser importante, as outras pessoas são mais interessantes, o papo da gente fica ruim, ou seja, isso é meio complicado. E diante de uma situação dessas, o que se pode fazer? Se pode fazer, na verdade, muito pouco. Porque você não coloca sentimento de volta dentro de uma pessoa. Sentimento é uma coisa que se tem ou se não tem. E se não existe isso, se é preciso um tempo para refazer os sentimentos, não é assim que funciona. São coisas que têm que ser naturais, ou existe ou não existe. Lembra Guilherme Arantes: para que ficar juntando os pedacinhos do amor que se acabou? Nada vai trazer de volta a beleza cristalina do começo e a bobeira se enganar. Afinal, a gente sofre de teimoso quando se esquece do prazer, né? Então, eu nesse momento, eu atravesso um período em que nós temos 3 possibilidades. O caminho na reta, muito improvável. O caminho da direita, o caminho da esquerda. E em determinados momentos a gente fica protelando decisões, não por covardia, não por falta de iniciativa, mas é porque, e eu acredito muito nisso, quando se faz votos que você promete estar com uma pessoa, você fica com ela enquanto ela queira estar ao seu lado, ou enquanto ela está aparentemente num período de vulnerabilidades. E nós aqui, longe de casa, estamos num período de vulnerabilidades. Então é necessário a gente segurar a onda em nome desses princípios. Se há sentimentos, sim, há sentimentos. Se há toda uma história, sim, há uma história. Se não há solução, não sei. A gente está estudando coisas. Aí eu pensei com meus botões, cara, eu estou me sentindo desse jeito e é uma coisa meio complicada a gente acabar, de certa forma, expondo isso para as pessoas. Mas é muito importante para mim, até porque as pessoas, quando veem um vídeo longo, elas não chegam até o final. 20 minutos de vídeo, ninguém chega ao final. E quase ninguém chega ao final, né? E a ideia, então, é para que eu possa, no futuro, olhando para o passado, analisar, vendo o que eu estou vendo lá e vendo o que eu via quando eu estava aqui. E a minha ideia é essa. Bom, eu estou destroçado, viu? Mas eu sou um guerreiro. E a gente continua. Então, muito obrigado, gente, pela atenção. Muito obrigado, Rômulo, por me escutar até aqui. E você é um cara legal, viu, meu irmão? Pode até ser que as pessoas não deem o valor que você tem, mas você é um cara legal, sou seu fã. Beleza? Gente, fraterno abraço, até a próxima, se Deus quiser. E vamos que vamos, porque não tem outro jeito.